Maravilha. Como é bom celebrar com a vida, porque depois que cessa-se a vida, não há mais celebração. E nós vemos que isso deve ter os mesmos valores, tanto os pais quanto as mães, e até mesmo as pães, né? Vocês sabem que entre o pai e a mãe existem os pães, que é a mistura de pai com mãe, não é? Às vezes a mãe fica só e faz o papel do pai, às vezes o pai fica só e faz o papel da mãe. Então esses são os pães. Eu sou um pães. Criei meu sobrinho, meu cunhado e minha cunhada, um bocado de gente aí. Queridos amigos, nessa noite, nós estamos aqui para compartilhar com você mais uma série de O Conflito. E hoje eu trago para vocês algo muito importante, que está no cotidiano da nossa vida e no dia a dia de cada um. Por isso eu quero apresentar para você a série de hoje. E ela vem falando sobre as armas do cordeiro e as armas do dragão. Todas essas armas, elas são usadas distintamente pelos seres humanos. Alguns usam as armas do cordeiro, outros usam mais as armas do dragão. E com isso, o conflito vai gerando dentro da família, nos relacionamentos, nos trabalhos, nas escolas, no dia a dia das pessoas, no trânsito, em qualquer lugar. Que tipo de arma nós devemos usar? Armas do cordeiro ou armas do dragão? Nesta noite, eu convido você a participar comigo desse estudo, a série O Conflito. Mas antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar você para orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra e pedimos permissão ao estudo da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria e nos traga entendimento. Para que ao ponto que lermos a Tua Palavra, nós possamos entender e compreender para a santificação da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está com a Bíblia aí? Trouxe a sua Bíblia? Temos Bíblia aqui na igreja para emprestar para os nossos amigos que estão nos visitando. Então, é hora de o diretor missionário agir e atuar nesse momento. Porque o nosso tema de hoje, armas do cordeiro, armas do dragão, vai ser necessário usarmos a Bíblia. E eu te convido agora a fazer um passeio pela palavra de Deus. Vamos lá? Ok. Armas do cordeiro. 2 Coríntios 10 e o versículo 4. Abra sua Bíblia aí. Enquanto eu abro a minha Bíblia aqui, e nós vamos ler juntos. 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. 10 e o versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Me ajudem, por favor. Já encontraram? Vamos ler? E assim diz a Bíblia: porque as armas da nossa milícia não são o quê, igreja? Carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em quem? Em Deus, para destruir o quê? Fortalezas. E o que mais? Anulando nós sofismas. O que seria sofismas? Significado de sofismas são palavras enganosas de propósito. São falácias que lhe dão entendimento de uma conclusão, de um conteúdo, mas que ao mesmo tempo ele é enganoso. Por isso, sofismas são palavras enganosas. E eu quero dizer para você, Deus quer proteger você das palavras enganosas. Deus quer proteger você dos discursos de engano.
Deus quer proteger você do profeta falso, porque é enganoso. Deus quer proteger você da doutrina de Satanás, da trindade de Satanás, porque é enganosa. Queridos amigos, em 2 Coríntios capítulo 10 e o verso 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, não vêm do homem. As armas da milícia de Deus vêm dos mais altos céus, e é através do Espírito Santo. E quem defende essas armas é o próprio Cordeiro de Deus com seu próprio sangue, em nome de Jesus. Portanto, aí está. E assim elas são poderosas em Deus. Quando você se reveste dessas armas, o poder de Deus vai estar sobre você, para destruir as fortalezas, anulando nos sofismas. E as armas do dragão? Efésios 6 e o verso 12. Um pouquinho mais no final da Bíblia. E as armas do dragão? Quais são as armas do dragão? Efésios, capítulo 6 e o versículo 12. Amém? Efésios 6 e o versículo 12. Podemos ler? Efésios 6 e o versículo 12. E a palavra de Deus, ela esclarece para você nesta noite assim, desta forma. Porque a nossa luta, igreja e amigos, não é contra o sangue e o que mais? E a carne. E sim contra quem? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ei, olha aqui para mim agora. Você conhece alguma potestade do mal? Você já viu alguma potestade do mal? Você sabe onde estão as potestades do mal? A Bíblia diverte sobre isso e diz que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, coisas que você vê, mas contra o que? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, das regiões celestes. Ei, jovens, adolescentes, quando você se põe sozinho, depois da meia-noite, no seu celular, entra muitas outras mensagens que não são comum entrar antes das 10. Mas depois das 10, entra muitas outras mensagens indevidas. As potestades do mal começam a agir. Elas começam a influenciar você. Elas começam a mostrar para você. Elas começam a despertar na tua mente curiosidade, para você saber. E tem alguém dizendo assim: ei, é só clicar na setinha torta aí do lado. Clica lá para você ver. As potestades do mal estão em todo lugar. Elas estão trabalhando na inteligência artificial. Elas estão trabalhando no teu computador, no teu celular. Elas estão trabalhando pela televisão. A potestade do mal, ela está em todos os sentidos, nos filmes, nas novelas, nas séries, em todas as coisas. E elas querem colocar na sua mente uma dependência da potestade do mal para você se regozijar com os espíritos malignos. Você sabia disso? Eles estão trabalhando para você esquecer Deus, para você não depender de Deus, para você ter vício no teu celular, para você ter vício na televisão, para você ter vício nas séries e nas novelas, para você ser viciado nas produções das potestades do mal. Queridos amigos, quando você se depara com as forças espirituais do mal, você não consegue vencê-las. É por isso que você precisa das armas do Cordeiro. É por isso que você precisa se revestir das armaduras de Deus. E é preciso que você entenda que existe possibilidade de você se tornar mais que um vencedor em nome de Jesus.
Você não foi criado para ser derrotado. Você foi criado para ser santo e ser vencedor. Você não foi criado para ser escravizado pelo inimigo. Você não foi criado para adorar o inimigo. Você foi criado para adorar a Deus. É por isso que quando você acorda, você tem um tipo de dependência. Qual é a sua dependência? De Deus ou do diabo? Só existe dois senhores. Você é do tipo que acorda e diz assim: Senhor, graças a Deus, porque eu consegui acordar e tive um bom sono. Você fala isso? Você vai para o seu celular, vê quem te mandou mensagem durante a noite, e quem está te respondendo ou te chamando agora pela manhã, ou quais são as novidades, das suas curiosidades que você precisa saber. Ei, amigos, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra as potestades do mal, nesse mundo tenebroso que quer levar, carregar, ele quer acorrentar você, para levar você para o mundo das trevas. É por isso que as coisas não dão muito certo para você. É por isso que as coisas estão dando errado na sua vida. Porque Deus quer te abençoar, mas você não está dando ouvido a Ele. Deus quer te salvar, mas você não está se entregando a Ele. Deus quer te dar a multiplicação das bênçãos, mas você está dando ouvido e olhares para o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, sabe o que ele faz? Ele está rindo de você e de Deus, porque você está sendo derrotado. Deus não quer que você seja um derrotado. Deus quer que você seja um vencedor, em nome de Jesus. Por isso que a armadura nós devemos usar no conflito. Quando você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 11 e o versículo 12. Efésios capítulo 6, os versos 11 e o verso 2. Efésios capítulo 6, verso 11 e o 12. Ele diz assim, ó. Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Amém? Olha do que Deus quer que você se revista. O que Deus deseja que você seja revestido. Preste atenção na leitura. O que diz a Bíblia? Revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deus quer que você se revista da armadura dele. O capacete, a couraça, é a que cobre o peito e as costas. O escudo é aquele material redondo que protege contra as flechas, as espadas. A sandália e a espada. A armadura de Deus quer revestir você contra as ciladas do diabo, em nome de Jesus. É por isso que Deus, Ele permitiu que você viesse aqui esta noite para você ouvir o que Ele está falando para você. E o que Ele quer que você veja. Porque o dragão também tem as armas dele. E sabe quais são as armas do dragão? Olha só. Qual é a primeira arma do dragão? Astúcia. Qual é a segunda? O engano. Qual é a terceira? A mentira. E qual é a quarta? A violência. Você acha que o inimigo ele gosta de perder uma batalha? Ele não gosta. Ele entra com astúcia, é cheio de artimanha. E quando foi no princípio que ele chegou para vencer, e ele venceu os seres humanos. Ele disse, Deus disse que é para vocês não comer deste fruto da árvore, do fruto desta árvore? Sim, disse Eva. Ele disse, pois se você comer, é certo que não morrereis. Experimente. Eva tocou no fruto e disse, eu não senti nada. Coma. Ela comeu e disse, eu não morri. E ela ficou maravilhada com o que descobriu. E ao descobrir, participou para o esposo e disse, olha esposo,
eu peguei o fruto que Deus disse que era para não tocar, e eu comi do fruto e eu não morri. Queridos amigos, esta cena acontece quase todos os dias na vida dos seres humanos. Quando a pessoa descobre que ela está sendo enganada, já é tarde demais. Por quê? Porque o inimigo usou o quê? Astúcia. E quando ele usa astúcia, é para enganar. Os sofismas que nós encontramos são argumentos enganosos. Hoje as pessoas estão usando muito o termo psicologia para enganar as pessoas. Colocam em vídeos e fazem vídeos para dizer, sabe quais são as palavras que as mulheres gostam de ouvir? Sabe quais são as palavras que os homens gostam de ouvir? O inimigo usa a astúcia de uma profissão para querer ludibriar e enganar muitas pessoas. Estão usando os termos psicológicos. E isso é um grande perigo para a vida das pessoas. Segundo ponto, o engano. Quando o inimigo, ele engana a pessoa, ele não mostra o fruto do engano, ele mostra um fruto da atração. E quando esse fruto da atração vem, é para você se ludibriar, se encantar, você fica envolvido e você fica pasmo com o que você está vendo, recebendo, usando, usufruindo. Só que ele sabe que depois ele vai descobrir tudo aquilo e quando você ver que foi enganado, já é tarde demais. Terceiro ponto, a mentira. E ele disse, é certo que não morrereis. E eu pergunto para você hoje, aqui e agora, qual é o ser humano que não está fadado a morrer? Todos nós. Porque o salário do pecado é a morte. E assim todos os seres humanos passaram a morte. E o último ponto, a violência. A violência está tão aguçada e tão proclamada diante da sociedade de todos, que hoje até pequenas palavras em que são ditadas, você pode ser processado. A violência não está só na questão da brutalidade, mas também nas palavras. Deus quer livrar você desse conceito do inimigo. Ele quer livrar você dessas armas que o inimigo está distribuindo ao mundo. Muitas pessoas usam tudo isso com facilidade, usam astúcia, usam engano, usam mentira, usam violência. E ainda assim, querem o favor, a bondade e a misericórdia de Deus. E eu digo para você nessa noite, Deus quer livrar você das armas do inimigo e quer colocar no seu coração as armas do Cordeiro em nome de Jesus. Qual a diferença entre eles? Entre o Cordeiro e entre o dragão. Aonde nós vamos encontrar essa diferença? Paralelamente, eles se apresentam como se fosse igual. Sabe por quê? Porque o inimigo de Deus, ele é um anjo iluminado. Ele é um anjo aparentemente lindo, muito bonito. Se você visse Satanás, você ia dizer que era o Espírito Santo. Porque você ia ser enganado pela aparência dele. Está entendendo? O inimigo não é o que se falam, não é o que dizem. Por que ele inventou essa situação de aparência? Para as pessoas achar que ele era aquilo, só que quando ele aparecia, era de outra maneira. E a diferença é que as armas do Cordeiro começam diferente das armas do dragão. Qual é a primeira arma do Cordeiro? A segunda? E a terceira? E a quarta? E a última? Armas do Cordeiro. Por que devemos usar as armas do Cordeiro? Olha só. A primeira é amor. Está no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. Abra sua Bíblia para nós lermos. E o que diz aí a palavra de Deus? Deus demonstrando a essência daquilo que Ele é. Porque Deus, Ele não produz amor. Ele é o próprio amor.
Por isso ele é a essência do amor. E a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas qual é a promessa dele? Tenha vida eterna. Vê a diferença? Qual é a diferença? Jesus quer te dar a vida eterna. E a diferença do dragão? Ele quer te dar a morte eterna. Pastor Nunes, qual é a diferença da morte para a morte eterna? A morte que morremos agora é morte natural, mas a morte eterna é o esquecimento do seu nome, de tudo que você é na eternidade. Quando o fogo eterno cair sobre a terra e aqueles que serão consumidos pelo fogo eterno se destina à morte eterna. Quando nós morremos hoje, aqueles que morrem em Cristo, ainda assim ressuscitará. Quem não morre em Cristo também ressuscitará, mas ressuscitará para condenação e não para salvação. Por isso, meus amigos, Deus ele amou o mundo, ele amou as pessoas, ele ama você, ele ama a sua família, ele ama seus filhos, ele ama a sua vida, ele quer da sua vida uma vida diferente, ele quer fazer de você uma pessoa abençoada. Ele quer fazer de você uma pessoa unida no Espírito de Deus, para você ter amor pelos seus filhos e pela sua esposa, em nome de Jesus. Esse é a primeira arma do Cordeiro. E a segunda arma do Cordeiro? Qual é a segunda arma? Misericórdia. Está no livro de Lamentações. É um livro mais difícil de vocês encontrar, e eu peço que vocês leiam aqui comigo. Leiam aqui comigo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus está chamando você para uma infinita misericórdia ao longo da sua vida, porque Ele quer te dar vida eterna. O inimigo te deu a morte, porque o salário do pecado é a morte. Aí Jesus chega a dar a vida, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Veja que ao tempo que o inimigo te dá a morte, ao mesmo tempo Jesus te dará a vida. E é por isso que nós não podemos desprezar as armas do Cordeiro. Nessa segunda arma, nós vemos aqui a misericórdia. Qual é a terceira arma? A bondade. Romanos 2 e o verso 4. O que diz aí, ó? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ei, amigo, você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo e assistindo aí também do outro lado, Deus usa de bondade com os seus atributos, tanto através do Filho, quanto através do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que intercede por você aqui nesta terra. Quando Jesus foi ao céu, Ele disse: eis que eu vou, mas eu vos deixo um Consolador. Não se perturbe o coração, não se atemorize, não fiquem apavorados, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Promessa, palavra certificada de Jesus Cristo. Ele quer que você entenda que Ele foi ao céu preparar lugar para você. Jesus não foi ao céu para se afastar de você. Ele foi ao céu preparar lugar para você. E quando Ele foi preparar lugar para você, Ele deixou o próprio Espírito de Deus para cuidar de você, para convencer você da justiça, do pecado e do juízo, em nome de Jesus. Queridos amigos, nessa noite, o Espírito de Deus está aqui para afirmar no teu coração a tua decisão. E saiba que naquilo que você decidir por Cristo, é em favor das armas do Cordeiro e não das armas do dragão. Tire da sua vida a mentira, tire da sua vida a violência, tire da sua vida a astúcia, tire da sua vida o engano. Deixe que o amor, a misericórdia e a bondade, e agora
a quarta arma do Cordeiro, entre na tua vida, a palavra de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é o que, igreja? Viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Esta palavra que você vê aqui, que está na sua mão, que você lê, não é apenas um livro de leitura. Isso se chama palavra de salvação em nome de Jesus. Esta palavra ela foi iluminada pelo Espírito Santo, através de 40 homens, vindo da parte de Deus, o Espírito do Senhor, que iluminava esses homens. E em 1600 anos, esta palavra ela foi escrita, se juntou uniformemente, através dos escritos em arcilha, tábuas de arcilhas e também em panos de couro, e assim foi se formando a palavra de Deus. Quando o cânon bíblico foi formado no grego e no hebraico, que chama-se Torá, agora a palavra de Deus ela é edificante para a nossa vida, porque ela nos corrige, ela nos orienta, ela nos dá sabedoria e ela nos traz discernimento para tomarmos nossas decisões no caminho aonde nós devemos andar, em nome de Jesus. E assim, a palavra de Deus é a quarta arma do Cordeiro. Qual é a quinta e última arma do Cordeiro? A oração, Efésios 6 e o versículo 18. Vamos abrir a Bíblia para lermos juntos. Lá em Efésios, outra vez. Efésios capítulo 6. E o versículo 18, que diz a palavra de Deus: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Esta oração e súplica, ela vai estar intitulada em quem? No Espírito. E vigiando nisso com toda o quê? Perseverança e súplica por todos os santos. Queridos amigos, quando você ora, você vê algo diferente? Quando você ora, você sente algo diferente? Quando você ora, você tem certeza de que vai obter uma resposta? Ou você ora apenas por complemento, para você dizer que tem um ritual e deve cumprir os teus rituais da tua vida? Ei, a oração não é isso. A oração é abrir o coração. A oração é expressar o sentimento a Deus. A oração é falar a verdade. A oração é dizer a Deus a tua necessidade. A oração é suplicar a Deus a vontade dele pelo outro que você está pedindo e não a sua. A oração é um intermédio daquilo que você tem de você para com Deus. A oração faz a diferença, faz o sol parar, faz o mar se abrir, faz a terra parar. Aquele que ora com fé pode transportar um monte até de um lugar para o outro, para a honra e a glória de Deus. Você deve estar se dizendo: pastor Nunes, mas a minha oração não chega a transportar nenhuma formiga, quanto mais um monte. É hora de nós exercermos a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Exerça a sua fé. Não importa se você está batizado nesta igreja ou não, busque a Deus de todo o seu coração. Não importa se você sabe orar ou não, fale de verdade a Deus, em nome de Jesus. Porque essas orações, o Espírito Santo faz a intercessão e ele intercede por você para a honra e a glória de Deus. Você quer ver? Está escrito na Bíblia? Abra em Romanos capítulo 8. E eu vou mostrar para você. Romanos capítulo 8. O que diz a Bíblia? Através do Espírito Santo. Romanos capítulo 8. Olha só o que diz aqui no versículo 26. Romanos 8, 26.
Posso ler? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, para a honra e a glória de Deus. E agora? Como você se sente? Sabendo que o Espírito Santo intercede por você. Sabendo que o Espírito Santo, ele chama você para assinar o seu nome na lista dos filhos de Deus. O Espírito Santo chama você para render o teu coração diante da intercessão de Cristo no santuário celestial. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades do mal. E quem vence as potestades do mal por nós, irmãos? O Espírito Santo, em nome de Jesus. Nesta noite, o Espírito de Deus está convidando você e chamando você a perguntar de que lado você está. E que lado você quer estar? Onde você deseja estar? Ao sair desse lugar, você deseja voltar para a sua vida cotidiana e normal? Vai entrar no mesmo sentido da sua vida que você já tem? Ah, mas eu tenho medo de mudança, pastor Nunes. Olha, quem tem medo não pode chegar no céu. Porque nós precisamos decidir a que ponto deve seguir a nossa vida. Se é para Jesus ou se é para Satanás. Se é para a salvação ou se é para a perdição. Se é para o céu ou se é fora do céu. Porque inferno não existe. Não existe inferno. Existe uma palavra chamada Hades. Hades significa sepultura. Ali é o inferno de quem morre. Por isso, nessa noite, eu estou aqui falando para você sobre o grande conflito da vida. E nesse grande conflito da vida, eu convido você a sair do conflito e a entrar dentro do processo espiritual que Deus está te chamando para viver uma vida de honra, uma vida de glória, uma vida de santificação e uma vida de salvação em nome de Jesus. E para nós terminarmos, Atos 5:29, diz a palavra de Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a quem, amigos? A Deus, do que aos homens. Importa você obedecer a Deus? Importa você viver de acordo com a vontade de Deus? Importa para você sair do estado que você está, do conflito e da lamúria que você vive e viver com Jesus? É importante isso para você? Nesta noite, nós estamos aqui para confirmar na sua vida a sua decisão. E eu te pergunto, qual é a sua decisão? Qual deve ser a sua decisão? Quer continuar com a vida que está? Está bom para você? Está ótimo para você? Não tem nada que precisa mudar? Não necessita de mudança alguma? Você está feliz vivendo com o que você é? Leia comigo. Quero estar ao lado de Jesus, usar as armas de Jesus, me proteger das ciladas do diabo, confiar no poder do... Qual é o poder do céu que você deve confiar? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Pode pôr o fundo musical aí para mim, por favor. Agora eu quero falar para você de coração para coração. Nesta noite, eu estou compartilhando com você a palavra de Deus. Eu não estou aqui
celebrando mais um culto na tua vida. Eu não quero isso. Eu não venho a esta igreja para pregar uma mensagem e depois sair daqui sem nada ter acontecido. Muito pelo contrário. Primeiro, eu quero que aconteça comigo. Segundo, eu quero que essa palavra alcance o teu coração, tua vida. E o desejo do Espírito de Deus é que você saia convencido da justiça, do pecado e do juízo que você vai passar. Você tem uma vida de pecado. Você nasceu do pecado. Você vive no pecado. O Espírito de Deus quer convencer você disso para que você saiba quem você é. Ah, pastor, me formei nisso. É pecador. Hoje eu sou um médico. É pecador. Hoje eu sou juiz de direito. É pecador. Não faz diferença para Deus. Você continua pecador. Nossa luta muitas vezes se dá por aquilo que nós queremos nos formar. Quantas vezes você passa horas e horas trabalhando, suando, para dar um curso, uma formação para o seu filho, e você não conseguiu, aí você quer fazer, se realizar nos filhos. Seu filho se forma, te abandona, casa com outro, vai viver a vida dele. Ele abandona a Deus. Tudo que você fez não valeu de nada. Tudo que você se esforçou não valeu para nada, porque ele continua pecador e perdido ainda. Que vantagem nós temos nessa vida? Que vantagem nós temos que ter nessa vida? Quando eu reconheço que sou pecador, quando eu reconheço que preciso das armas do Cordeiro e que necessito de salvação, eu me rendo e eu digo: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho valor nenhum sem você, mas quando eu estou com Jesus, eu valho alguma coisa para a honra e a glória de Deus. Por isso, onde está o teu valor? Na tua formação? No dinheiro que você ajunta? Na casa que você construiu? Não é isso, amigos. Você já percebeu que muitas pessoas brigam até porque ele botou um piso novo e alguém entra na casa de sandália, ele fica chateado? Que valor tem isso? Aonde estão os teus valores? Nós nos desenvolvemos na presunção, no egoísmo, na vaidade. Nós nos desenvolvemos nas coisas que não prestam. Deus quer te dar valor eternos, não valores terrenos. É por isso que nesta noite eu coloquei a visão de vocês, as armas do Cordeiro e as armas do dragão. Que tipo de arma você quer usar? Deus está ansioso pela sua decisão, por aquilo que você precisa seguir daqui para frente, mas de forma diferente, em nome de Jesus. Nesta noite eu convido você a te apresentar mais uma vez a Cristo, a entregar a tua vida a Ele, dizer: Senhor, eu não tenho forças, eu não sei como fazer para mudar o sentido da minha vida, eu creio diferente, eu sinto diferente, mas eu sei que a palavra que foi pregada hoje é verdadeira porque está na Bíblia, e eu quero viver isso que está na Bíblia. Me ajuda a viver essa verdade? Quer você viver essa verdade? Quer você andar com essa verdade? Quer você andar com Cristo? Sair da companhia do inimigo de Deus e andar com Jesus? Então eu quero te convidar agora a orar comigo, mais uma vez. E nós vamos estar orando aqui com você todos os domingos, para Deus te abençoar, para Deus te libertar, para Deus quebrar as correntes, derrubar as barreiras, vencer os obstáculos e você atravessar o mar e vencer para a honra e a glória de Deus. Amém? Posso orar contigo? Então vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e seus Pai, nesta noite nós apresentamos mais uma vez a Tua Palavra, e é nesse instante que nós vemos o agir do Espírito de Deus, quando os Teus filhos se levantam para entregar o coração a Ti. Portanto, Senhor, nosso desejo é que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os dirija, que o Senhor os proteja, que o Senhor os ilumine e dê poder de decisão para deixar o caminho mau e buscar o caminho do bem,
para deixar a companhia do dragão e viver na companhia do Cordeiro de Deus. Porque ele sim tira os pecados do mundo. E é nesta forma que nós apresentamos as famílias desta igreja, os amigos que aqui estão aprendendo da palavra de Deus, e que o Espírito de Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e que o Espírito de Deus os abençoe em nome de Jesus.